Olá pessoal do Portugal Online, tudo bem? Como prometido, agora mais intensamente trabalhando com a volta do Ricardo Ribeiro. E a gente vai fazer, né, amor? Você ficou lá no Brasil trabalhando um tempão e eu fiquei aqui, agora a gente, ó, só pedalando, né? Gente, é o seguinte, entrou em vigor aqui em Portugal uma lei que vai beneficiar tanto estudantes quanto empreendedores. Ela vai facilitar um pouco mais a entrada, a residência dessas duas categorias aqui. E como sempre, a gente foi atrás de profissionais gabaritados para falar sobre o assunto. Não adianta a gente sentar aqui e falar blá, provavelmente, tal, que não vira. Então, como sempre, a gente vem atrás de profissionais e nós viemos aqui falar com o Dr. Marco Goulart e com a Helenara Braga Avancini, que tem escritório aqui em Lisboa. O Dr. Marco também tem um escritório no Brasil e eles vão falar um pouco do que muda. Prazer em receber vocês no nosso canal. Gente, agora fiquem à vontade. Com esta nova lei, parece que o objetivo do governo é incentivar um pouquinho para trazer esse pessoal, facilitar com mais rapidez para algumas áreas que são deficitárias de mão de obra aqui, né? Vamos lá. O que muda agora com essa nova lei? Bom, eu acho que é um prazer sempre falar com vocês, já acompanho há bastante tempo. Também sou um expatriado, então consigo ter o experimento da expatriação comigo e com a minha família. Bom, facilita muito essa legislação no sentido operacional, no sentido digital dela. Então, os brasileiros que estão vindo, e cada vez mais eles são bem-vindos pelo governo português, desde que venham legalmente, eles têm todo um trâmite interno para responder dentro do Brasil de como conseguir esse visto de residência aqui. Então, esse visto de residência no Brasil agora, perante os vice-consulados, será facilitado com a sistemática dessa lei do que ela traz, com informatização. Então, toda a documentação que se apresenta no Brasil para um visto de empreendedor, para um visto D7 ou para um visto de estudante, ela vai ser aproveitada pelo CEF aqui em Portugal. Então, esses brasileiros vão apresentar apenas uma vez essa documentação lá e quando tiver entrevista aqui para autorização de residência, esses documentos vão valer. Então, essa é a grande inovação. Com relação aos estudantes, a grande vantagem é que o estudante ele pode vir com o visto de estudante já do Brasil, lançado no seu passaporte, como ele pode requerer esse visto aqui, desde que ele tenha, obviamente, um comprovativo de matrícula em alguma instituição de ensino. E foram amenizadas algumas exigências para o estudante. Contudo, existe sempre um trâmite legal e prazo para isso acontecer em Portugal. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Esse sistema informatizado ele não está funcionando ainda. O nosso escritório tem uma rotina de agendamentos junto ao CEF que continuam da mesma forma, nada mudou. Desde ontem a gente já fez alguns agendamentos que as coisas acontecem da mesma forma. Os agendamentos físicos no CEF ainda não mudaram. Então, é uma legislação que ela veio confirmar coisas que já vêm acontecendo, mas que da mesma forma ela ainda não está plenamente em vigor. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, ou para a senhora, eu vou chamar de vocês. Claro, por Estamos favor, todos por aqui, favor. né? A gente fica mais à vontade, né? É o seguinte, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, vai ficar mais ameno? As exigências vão diminuir? Elas serão menores? Sim, para estudantes, por exemplo, eu sou a famosa expatriada que veio para fazer um doutorado e acabou a famosa casca história, acabou casando com português, ficando e fazendo sua vida aqui e hoje tendo meu escritório. Na minha época, e até recentemente, até antes da entrada em vigor, era necessário você ter uma carta de aceitação, e se você era bolsista, você perdia período letivo, você não conseguia ter o visto em tempo hábil, e nós estamos falando disso em um período de 12 anos atrás, onde não estava essa procura tão grande quanto na atualidade, né, das pessoas vindo buscar estudar, morar, residir e fazer os empreendimentos. Então, a gente nota na questão de estudo, por exemplo, um grande facilitador. Eles incorporaram, como o Dr. Marco falou, ou Marco, né? Para a gente ficar mais íntimo, justamente alguns clamores que já eram evidentes dentro dos nossos trâmites normais. Evitar que as pessoas
percam períodos letivos, que por uma questão burocrática não consigam ingressar no período adequado e conseguir obter todas as vantagens. Para você ter uma ideia, em planos práticos, quem obtém uma bolsa acaba tendo que ter a residência comprovada aqui para conseguir oferir ela. Portanto, se o problema começa na raiz, já na obtenção do visto, você vai perdendo, né? Então, trouxe várias inovações. Entendi. Uma coisa também importante que eu queria ver é o seguinte, que vocês fizessem um paralelo. Vamos recapitular. Vamos começar por visto de estudante, por exemplo. Antes, como era para quem queria estudar aqui e agora? Bom, antes o aluno obrigatoriamente tinha que requerer o visto no Brasil, né? Ele deveria desembarcar em Portugal com o visto lançado no passaporte. Desde julho, que a gente teve uma alteração na legislação, o aluno ele consegue chegar e fazer a manifestação de interesse já em território português. Por quê? Porque estava acontecendo dos editais das universidades saírem muito atrasados e não dava tempo do aluno fazer todo o trâmite de visto de estudante no Brasil a ponto de chegar aqui a tempo do início das aulas. Então a legislação afrouxou com relação a isso desde julho e o aluno de ensino superior, comprovando que pagou a mensalidade inicial, comprovando que estava regularmente matriculado, conseguia fazer a manifestação de interesse para conseguir o visto aqui. Agora, o que a legislação nova promete é que tudo isso vai ser agilizado de forma online, que toda a documentação vai poder ser requerida de forma online para esse estudante chegar com o visto lançado no passaporte ou não, mas que os estudantes vão ter uma prioridade em função do ano letivo iniciando e das instituições de ensino quererem esses alunos estrangeiros absolutamente regularizados em sala de aula. Entendi. Agora, Helenara, e no caso dos empreendedores, né? O governo quer trazer para cá esses empreendedores, principalmente para suprir uma demanda aí de trabalho nas áreas de tecnologia. Para empreendedor, eu sou um empreendedor, eu quero vir empreender aqui em Lisboa, antes como era e agora? Pois é, isso aí, estou sendo um pouco reiterando as coisas, mas é porque realmente a lei ela acabou absorvendo a sua experiência ao longo do tempo. Já em 2009, Portugal ele já estava tomando cuidado para trazer essas pessoas para cá. O entrave era justamente na questão do visto, né? Em razão da burocracia mesmo. Então, obviamente, com a possibilidade de você agilizar as coisas digitalmente, diminuindo alguns requisitos que antes eram exigidos e que agora não vão ser, facilita-se o trâmite para a pessoa conseguir ingressar aqui, obter depois a autorização de residência e continuar ali com a sua atividade. Basicamente, o que nós vamos verificar de diferença é no trâmite e na exigência documental. Diminuiu o número de documentos? Diminuiu, porém, os documentos que são exigidos, eles têm vamos dizer assim, uma conotação muito mais forte, né? A pessoa tem que comprovar efetivamente que vai empreender. Não é simplesmente abrir uma empresa. Há 10 anos atrás você podia abrir uma empresa sem grandes condições, inclusive de valores econômicos, você não precisa colocar um capital muito grande e não precisava apresentar planos de negócios, nem uma série de exigências para conseguir comprovar que você vai exercer atividade profissional. Eles conseguiram identificar o quê? Que muitas pessoas que queriam vir residir aqui estavam utilizando o visto de empreendedor não para empreender necessariamente, mas para conseguir residir. E eles estão dando enfoque na lei para as pessoas que querem, de fato, empreender. Como? Empreender, facilitando o ponto principal, né, que é a entrada do visto, e também dando um forte auxílio para aquelas empresas que são as startups, principalmente na área tecnológica, né? O polo da área de TIC, né, de tecnologia de informação e de comunicação, é sempre muito bem-vinda. E isso coroa aquilo que já se observava ao longo do tempo. A questão o ano passado, quando teve o Web Summit, já houve uma alteração, que foi a introdução de possibilidade de você pedir um Golden Visa pelo fato de você ter uma empresa startup nessa área, nesse setor. Então ele veio coroar, ele veio na verdade dizer, olha, você vem empreender e você vai conseguir ter vantagens, inclusive para obter um visto, como o Golden Visa, que é um visto que é muito mais fácil de ser obtido. Uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante que você falou. Então, se você é um empreendedor no Brasil, principalmente nessa área de tecnologia,
fica de olho, que as coisas agora parece que vão fluir um pouco melhor, né, doutora? Acredito que sim. E um detalhe relevante é que esse sócio, o proprietário dessa empresa, ele vai conseguir ganhar o visto de residente e vai conseguir reagrupar a família. Filhos menores de idade e o cônjuge. Sim. Então, na verdade, este visto de empreendedor, tendo a empresa cumprindo os requisitos mínimos que o governo entende que é uma empresa que vai ter faturamento, vai gerar receita, Exato. vai gerar emprego, ele consegue reagrupar a família toda do sócio. Legal. Né? Dependendo da qualificação dela e de como ela vai ser apresentada dentro dessa manifestação. Agora, só para aquelas pessoas que estão interessadas mesmo, fica ligada aí no nosso assunto, uma coisa importante, vamos relembrar quais são os requisitos essenciais para o empreendedor, os documentos essenciais. Ele precisa fazer aquela carta, falar, mostrar que ele tem um plano de negócio. Precisa. Isso é fundamental. Você tá achando que é fácil, Vai ter que fazer. Não. E um detalhe... quem faz esse plano de negócio? Nós temos uma equipe multidisciplinar no escritório, com consultores para isso e contabilistas para isso também. Nós temos essa equipe completa. Até aproveitando isso, porque uma coisa vai desencadeando outra. Poucas pessoas sabem que existem fundos, fomentos governamentais e também de origem privada que podem ser ofertados ao empreendedor. Então, a pessoa que vai empreender, por exemplo, na área de tecnologia, vou desenvolver um software, que é o mais comum, né? Vou desenvolver um software que vai trazer alguma vantagem interessante. Ele não só consegue obter o visto, como ele vai, portanto, trabalhar tranquilamente dentro do espaço Schengen e poder exportar para onde ele bem entender, e ele, eventualmente, ele pode se candidatar a algum fomento público, né? Que pode se tornar, em determinados casos, a fundo perdido. Então, me explica isso daí. Então, ele pode vir aqui, ter a empresa dele aqui, ele pode trazer uma filial também do Brasil para cá? Pode fazer uma redomiciliação, transferir a sua empresa de lá para cá. E ele pode participar de processos aqui, de uma concorrência, por exemplo? Não é nenhuma concorrência. É um plano de... Seria como exemplo, plano de desenvolvimento da empresa em que ele se candidata frente a planos de governo, de áreas que vão ser desenvolvidas, para ter recursos financeiros que muitas vezes, conforme o resultado da empresa ao longo desse plano de negócio, pode vir a ser a fundo perdido. Legal. Agora, gente, falando disso, tanto de estudante quanto de empreendedores, né? Que tipos de serviços, aproveitando para quem estiver interessado, que tipos de serviços o escritório de vocês faz? Falando agora para estudante, por exemplo. Na verdade, assim, o que eu havia comentado com a Cláudia antes e o trabalho que a gente faz é que a gente sentiu que os clientes brasileiros que vinham com visto de residente para Portugal tinham uma dificuldade maior de burocracia aqui do que no Brasil. No Brasil, a entrevista se limita a uma data no consulado, juntando a documentação completa, aquilo vai ser deferido em 60, 70 dias. Mas, na verdade, essas pessoas que vinham com as suas famílias sentiram que a dificuldade maior era aqui. Então, qual é o papel do nosso escritório aqui? É justamente acolher as famílias que chegam a Portugal legalmente, para essas famílias conseguirem fazer toda a parte burocrática para se adaptar à vida que aqui espera elas. Expatriar para outro país é uma dificuldade grande. Existem perrengues grandes para a família enfrentar. Então, na verdade, com uma assessoria local e que não os faça perder tempo, não os faça trocar de departamento em departamento, transforma essa expatriação num momento um pouco mais ameno do que ela realmente é. Então, o nosso papel é esse, é acompanhar os vistos de estudante aqui, é acompanhar a expedição de NIF, se for preciso dentro das finanças, fazer os registros de utente, fazer os registros de... E passar nossa experiência também, porque como fomos expatriados, até a experiência de, por exemplo, qual é o melhor colégio, né, para colocar o meu filho, onde é que eu consigo ter essa informação? Obviamente que nós somos advogados, mas nós conseguimos passar essa informação, indicar profissionais, vida, né? Experiência da nossa vida. Indicar profissionais para isso, né? Agora, uma coisa importante. Tudo que o Dr. Marco falou, eu assino, porque eu fui meio trouxa. Sabe o que aconteceu, gente? Isso eu falo, porque eu sou testemunha disso, a nossa família é testemunha disso. A gente contratou uma empresa no Brasil, tal, juntamos tudo aquela documentação, bonito, beleza.
chegando lá agora, beleza, só tirar o NIF. O NIF, o famoso NIF. O famoso NIF. Ah, olha, não precisa não, só você pegar uma fila lá na loja dos cidadãos, tira o NIF. Gente, E o detalhe te interrompendo, sem o NIF não se faz nada. Então, tô sabendo, depois a gente vai falar. Aí, o que aconteceu? A gente simplesmente caiu do cavalo. Primeiro que nós fomos 2 madrugadas lá no CEF. E a gente foi 2... E quem disse que aqui, gente, é muito mais difícil. Não é fácil. E tinha pessoas atrás de mim, brasileiros atrás de mim, de outras cidadanias também, reclamando da mesma coisa. Você não consegue diretamente informação no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Por telefone, nem pendurado. Teve um dia que eu deixei, acabou minha bateria, eu deixei aqui, eu fiquei trabalhando e fiquei. Não conseguia. Você não consegue. Então, gente, esse negócio de que, olha, eu já juntei o pior da documentação é mentira. Aqui você tem uma série de burocracias, até para registrar. Você tem que registrar seu cachorrinho. Senão você perde o seu cachorrinho. Eu não sabia quando eu cheguei aqui, sabia? A doutora que me falou. Ou paga 400 euros de multa se o cachorrinho for pego na rua sem o registro. Gente, eu não sabia. Por acaso, conversando muito antes, tal, com o doutor, porque a gente ficou se conhecendo aqui, né? Claro. Através do Portugal Online, né, doutor? Quando eu preparei a minha expatriação, eu comecei a seguir o site de vocês justamente pelas informações que vocês passavam e eu poder absorver coisas que vocês estavam preparando no pré-viagem, né? No pré-viagem. Então, interessante. E a gente acabou descobrindo. E aí a gente tinha esse contato, beleza, não, vamos lá. Aí fomos 2 vezes com a cara na porta. Acordei 4h30 da manhã. Olha que ridículo, cara. Parece que é fácil, mas não é. E a gente não conseguiu. A gente só conseguiu o agendamento através de advogado. Advogado tem seu custo? Tem, mas não adianta pensar que você não vai precisar. Eu não tô nem fazendo propaganda, viu, gente? No máximo eu tomar um café aqui, tá? Não é nada disso. Mas, tipo assim, ó, por experiência própria nossa mesmo. Da nossa necessidade enquanto mudando para cá. Então, tudo que a gente fala é coisa que a gente passou e quer transmitir para vocês essa importância. Vir para Portugal não acaba seus problemas. É aqui que começa. Porque no Brasil o documento é mais fácil. Juntar aquela papelada toda no Brasil é fácil. Aqui é que o bicho pega. Aqui é que as informações, às vezes, são desencontradas. Você vai num lugar, um profissional, não é má vontade, de jeito nenhum, mas um profissional fala uma coisa, o outro fala outra. Você não tem um direcionamento, você fica perdida. Você fica perdida. Quer ver um exemplo? No começo, eu achava, por exemplo, que... isso foi no nosso passado. Bastava o Ricardo ter o agendamento dele lá no CEF, tava ok, eu entro como agregada e a Maria Eduarda idem. Não. Nós 3 tínhamos que ter o agendamento no CEF. Simples assim, gente. Né, doutor? Mas hoje a gente vai superar isso. Isso. Hoje se consegue. Hoje a gente vai Aí fazer. eu queria dar uma notícia, eu não sei se eu tô autorizada, se eu não tiver depois o Ricardo corta. Seguinte, aproveitando, acho que a gente deu uma sinergia legal. A gente vai montar um quadro, tá? Queria anunciar isso aqui em primeira mão para vocês. A gente vai montar um quadro com a doutora Helenara, o nome dela é difícil, vou chamar de Elê. Pode ser. E o doutor Marco, a gente ainda está montando, não sabemos se vai ser semanal, a cada 10 dias, mas a ideia é montar um quadro, pelo menos a cada 10 dias, por exemplo, para a gente trazer aqui para vocês um determinado assunto. Vamos falar sobre estudante, vamos falar sobre visto de aposentado, vamos falar sobre tudo. E assunto tem, hein? Para cada item, né, gente? Tem muitos detalhes. Falar da saúde, falar de PB4. Da saúde, do PB4, da tal do utente. Essa história do PB4. Utente. Você vem pro Brasil, beleza, com o seu PB4, tá, querido? É mais urgência, viu? Não vai achar que você vai agendar um dermatologista assim, não. Ou você tem a bendita utente, Um registro de que é um registro de utente. Na saúde. Né? Na saúde, que aí você tem um médico de família, tudo bonitinho, que diz que eles falam que é bem legal, a gente não tem ainda. Mas Mas você tem um médico de família que
dá um atendimento lá e depois ele te direciona, não, olha, a Cláudia vai para tal lugar com tal especialista, vai no reumatologista, vai, olha as doenças de mais velho. Não dá para entregar. Então, gente, a gente quer dar essa notícia de primeira mão para vocês e convida vocês a seguir o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, estamos no Facebook, site Portugal Online Oficial, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Se inscreva nos nossos canais, acompanhe, compartilhe esse material com quem precisa, tá? Porque é muito interessante. Tá fechada a parceria, então? Fechadíssima. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Legal. Gente, bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindos. E a gente anuncia a data do próximo visto. E o importante é que as pessoas mandem as perguntas e dúvidas pra gente criar as pautas. Manda, porque aí Com a gente certeza. cria a pauta. Exato. E a gente vai ver, olha, vamos supor, na semana que vem, qual vai ser? Olha, tivemos tantos pedidos para falar sobre esse assunto. Beleza. Então a gente já manda e já fala o seguinte, ó, tal dia, tal hora, vamos botar no ar o vídeo com os doutores falando sobre esse assunto. Valeu, gente! Beijo, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.